Oi pessoal, se você mora no exterior e tem filhos e está procurando uma forma de manter o português nos pequenos, fique ligado no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre dicas de como fomentar o português morando fora do Brasil. Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Bárbara Fernandes, eu sou fonoaudióloga e hoje eu tô aqui para falar sobre como facilitar o aprendizado do português e também como manter a fala do português, ou seja, o uso diário do português na sua casa com seu filho. Ou no mínimo, como tentar manter a compreensão do português. Se você já tem um filho que já está falando, que já está indo para a escola em um país, qual seja o país onde você está morando, você sabe a dificuldade que às vezes é de fazer com que os pequenos continuem utilizando o português. Quando lá fora, todo mundo quer falar outro idioma, seja inglês, espanhol, alemão, seja qual for o idioma do país onde você está morando. Eu vou falar primeiro um pouco da minha experiência, tendo 2 filhos, o primeiro e o segundo filho, e como mudou a forma como eu tenho utilizado o português para facilitar o aprendizado deles, tanto de linguagem como do português em si, ou seja, do idioma, né? Que são duas coisas diferentes. Tem a ideia do aprendizado de linguagem, que é universal, independente de idioma, e a gente tem também o aprendizado do idioma separado. Então, eu vou falar primeiro da minha história e depois eu vou dar dicas para vocês das coisas que eu utilizei para facilitar o aprendizado do português, o desenvolvimento, ou seja, nesse caso, o que eu estou facilitando na minha casa é a aquisição natural do português através do meu uso do português diário. Antes da gente seguir, não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos lá. Falando primeiro da minha experiência. Eu moro aqui nos Estados Unidos já há 14 anos. Meu marido é americano. Fala português super bacana, né? Mas não é nativo, ou seja, o português, ele é um português de estrangeiro, assim como o meu inglês é um inglês de estrangeiro. Ele nunca morou no Brasil. Eu moro aqui há 14 anos, ou seja, a minha proficiência em inglês é muito maior do que a dele em português, que apesar de ter feito cursos, de ter ido no Brasil várias vezes, não deixa de ser um idioma que é utilizado raramente, ou seja, o aprendizado dele não se compara com o meu aprendizado do inglês. Mas mesmo assim, quando meu filho nasceu, a gente sempre conversava de que a gente queria muito dar esse presente para ele. Eu sei da importância e do valor de um presente de um outro idioma, ou seja, dar ao meu filho, aos meus filhos, um idioma que é adquirido naturalmente, ou seja, a gente sabe como é difícil aprender outro idioma quando a gente está adulto, que foi o meu caso. Então, se a criança já pode ser bilíngue, começando desde pequeno, então facilita e abre muitas portas para ele como adulto. Então, vamos lá. Voltando à minha experiência pessoal. Então, quando meu filho nasceu, eu queria muito dar para ele português. E eu sabia, como fonoaudióloga, na minha experiência trabalhando com crianças pré-escolares que são filhos de hispanos aqui nos Estados Unidos, é que muitos, quando começam a entrar na escola, eles completamente, muitas crianças deixam de usar o espanhol. E a escola está em inglês, às vezes ele está numa escola até bilíngue, que tem os 2 idiomas. Mas pelo fato de que o mundo lá fora fala aquele outro idioma, as crianças querem falar, né? A gente sempre quer pertencer a um grupo maior. Então as crianças querem pertencer a um grupo falante lá fora, que no caso é o idioma, que não é o português. Então eu notei que era muito mais difícil para esses pais manter o idioma nativo dos pais, ou seja, a língua materna dos pais, né? Então, a gente fez a decisão na minha casa de que 100% das vezes eu ia tentar falar português com meu filho, meu marido também iria usar português com ele, e a gente tentaria suplementar a exposição do português com outros materiais, ou seja, televisão era 100% em português, a gente cancelou a assinatura que a gente tinha em inglês, a gente assinou a Globo aqui nos Estados Unidos, se a gente for botar um DVD para ele assistir era sempre em português, se a gente ia ler um livro era sempre em português, ou seja, tudo era em português. Até os 3 anos de idade, quando meu filho começou a ir para a escola, ele falava quase nada de inglês. Ele tinha um pouquinho de compreensão, mas ele não falava nada em inglês. Ou seja, com o filho número 1, a gente ensinou português para ele, a gente falou português em casa até os 3 anos de idade. Depois dos 3 ele foi para a escola e foi quando ele começou a ter exposição ao inglês. Filho número 2, o meu filho número 1, já estava falando só inglês, ou muito inglês em casa.
E com a loucura que é a vida diária, minha filha agora está exposta aos 12 idiomas. E eu confesso que a gente fala mais inglês em casa agora com o filho número 2 do que a gente falava com o filho número 1. Ou seja, até dependendo da onde você está na sua vida, às vezes essas mudanças são mais difíceis ainda. Isso vai requerer muito mais trabalho seu para tentar facilitar e manter o português vivo dentro desses pequenos, por conta da loucura que é a vida de ter 2 filhos, ou 3 filhos, ou 5 filhos. Antes da gente seguir, eu queria pausar o vídeo para a gente falar sobre a preocupação que eu vejo em muitos pais. A preocupação de querer que o filho aprenda o idioma do país onde eles estão morando. Super importante, mas não se preocupem com isso. Quando a criança começar a ir para a escola, eles vão aprender naturalmente. Meu filho entrou na escola com 3 anos de idade sem falar nada de inglês. Hoje ele tem 4 e quase não fala português. Ou seja, tem que pressionar ele muito para voltar a falar português. Porque inglês virou parte fundamental do idioma e da forma com que o cérebro dele funciona. É realmente incrível. Nessa idade, a gente não precisa se preocupar tanto com aprender o idioma do país onde eles estão. Claro que existem muitas opiniões profissionais diferentes. Muitos profissionais indicam que um pai usa uma língua e a mãe usa outra língua, ou seja, cada um fala o seu idioma nativo, né, o seu idioma materno. Eu optei por me focar no português com meu filho, é a sua opinião pessoal, porque eu acho que meu filho, como ele acabou aprendendo o inglês naturalmente. Mas não se preocupem que seu filho vai aprender o idioma do país de uma forma ou de outra. Dica número 1. Se você vai deixar o seu filho assistir televisão, você precisa de DVDs em português. Ou seja, se você for no Brasil, você tem parente vindo para os Estados Unidos, mande eles trazerem um monte de DVD. Isso aqui é uma fração dos DVDs que a gente tem em português. A gente tem aqui Magali, Mickey em português e vários outros, até Peppa Pig. Ou seja, quando a gente fez a festa do meu filho, de 1 ano de idade no Brasil, todos os presentes que eu pedi eram 2. DVD e livros. Eu queria trazer tudo que eu podia de material didático do Brasil para os Estados Unidos para usar com o meu pequeno. Dica número 2. Agora, se a gente falar de vídeo, a Netflix, você pode mudar o idioma para português. Nem todos os programas estão em português, mas se você procurar, você vai poder salvar os vídeos que estão disponíveis em português. Basta procurar na seção de áudio da Netflix e procurar e mudar o idioma para português. Isso é algo que eu sempre faço quando os meus filhos estão assistindo televisão, sempre em português. Dica número 3. Livros em português. Esse está ao contrário. Mas aqui. Essa é uma coleção que eu curto muito. Foi um dos primeiros livros que a gente comprou e, na verdade, a gente comprou ele no Amazon. Eu postei o link aqui para vocês procurarem se quiserem ter acesso. Os livros são bem legais. Tem a informação nos 2 idiomas. Então tem coleções, por exemplo, da imagem de frutas, vocabulário na casa, roupas. Você pode comprar esses livros individualmente ou toda a coleção. Em falar em livros, a gente já chegou até a comprar livros diretamente no Brasil com a Saraiva. Se você for no site saraiva.com.br, você pode comprar livros e mandar do Brasil para os Estados Unidos. De vez em quando meu marido fica maluco e começa a pedir coisa pela Saraiva trazer para cá para os meus filhos lerem. Dica número 4. A verdade é que até eu ter meus filhos, eu não tinha muito contato com brasileiros que moram aqui no Texas. Mas assim que eu tive meu primeiro filho, eu vi a necessidade de passar para ele não só o meu idioma, mas também a cultura brasileira. Tem vários grupos de mães, então onde vocês morem tem grupos de mães brasileiras. Procure um grupo de mães, se associe e leve seus filhos para brincar com outros brasileiros. É uma forma deles praticarem português e ouvirem português também falado fora de casa. Agora eu queria falar sobre o sotaque. A verdade é que seus filhos podem falar com sotaque de estrangeiro, mesmo sendo filho de brasileiros. Eles vão estar tendo português influenciado por outro idioma. Super natural, não se preocupe, e a importância é se comunicar como sempre. E finalmente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Hoje meu filho com 4 anos está indo para a escola e ele só quer falar inglês. Ou seja, quando eu quero falar português e quando eu estou tentando fazer ele falar português, eu falo português e eu pergunto em português e depois de tanto eu falar português, ele acaba usando português. Mas o que eu vejo é que sempre depende de mim.
Se eu estou falando português, esperando que ele me responda em português, de uma forma ou outra ele acaba me respondendo. Às vezes com erros, às vezes com muitos erros. Mas no final, se lembra, acabei de dizer, a comunicação é o que importa. E se você se mantém falando português, às vezes é difícil, eu sei. Você mora em outro país, você está casado com um estrangeiro e é muito mais fácil falar outro idioma. Mas se você quer seu filho falando português no futuro, fale sempre português em casa. E com as crianças crescendo, eu sei que não é fácil. A cada ano, com mais amigos, com mais uso do idioma que está sendo falado lá fora, vai ser mais e mais difícil manter eles falando português. Por isso a importância de TV em português, ler sempre em português, sempre falar português, manter amigos que falam português. Fale com seu filho sobre o Brasil. Mostre ele um mapa, mostre e fale dos estados. Eu tenho, na verdade, um livro sobre o Brasil que de vez em quando eu mostro para o meu filho. Mas no final, eu sei que é difícil, mas não desista. Crianças bilíngues, trilíngues, ou que falam vários idiomas, têm uma vantagem muito grande quando elas crescem. Não só o cérebro de um bilíngue é diferente de uma criança, de um adulto que fala só o idioma, mas existem muitas vantagens no mercado profissional. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistir o meu vídeo. Meu nome é Bárbara Fernandes. Se você curtiu o vídeo, dá aí uma curtida no vídeo e não se esquece, se inscreve no canal. Até mais, pessoal. Tchau!